A primeira coisa que Daniel percebeu quando entrou naquela casa abandonada não foi o cheiro de mofo, nem os móveis cobertos por poeira, nem mesmo o silêncio estranho que parecia engolir qualquer som. Foram as janelas. Todas estavam pregadas por dentro. Não havia uma única janela aberta, quebrada ou sequer destrancada. Tábuas grossas atravessavam os vidros de dentro para fora, como se alguém tivesse passado horas tentando impedir que alguma coisa entrasse. Daniel havia encontrado a casa por acaso enquanto explorava uma estrada antiga no interior. Segundo moradores da região, ninguém entrava naquele lugar havia mais de 20 anos. A história dizia que uma família inteira tinha desaparecido durante uma única noite e que, depois disso, a casa permanecerá abandonada. Daniel não acreditava em histórias de fantasmas. Ele entrou apenas porque queria gravar imagens para seu canal. Com uma lanterna em uma mão e o celular na outra, começou a atravessar a sala. O chão rangia sob seus pés, mas havia algo estranho. Apesar de décadas de abandono, a poeira parecia ter sido mexida recentemente. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse caminhado pela casa pouco antes dele chegar. Daniel seguiu as marcas até a cozinha. Elas terminavam diante de uma janela completamente coberta por tábuas. Então ele ouviu 3 batidas. Toque, toque, toque. O som vinha do outro lado do vidro. Daniel ficou imóvel. Talvez fosse um galho, pensou. Talvez algum animal. Aproximou-se devagar e iluminou a janela. Não havia nada do lado de fora. Apenas árvores e escuridão. Quando se afastou, ouviu novamente. Toque, toque, toque. Desta vez, as batidas vieram de outra janela, no corredor. Daniel foi até lá. A janela também estava pregada. E, quando ele iluminou o vidro, percebeu uma coisa que fez seu estômago gelar. Havia marcas de dedos do lado de dentro do vidro, como se alguém tivesse colocado as mãos ali recentemente. Daniel decidiu ir embora, mas quando voltou para a sala, percebeu que a porta de entrada estava fechada. Ele tinha certeza absoluta de que a deixará aberta. Tentou puxar a maçaneta. Nada. Então ouviu um barulho vindo do andar de cima. Passos. Lentos. Pesados. Alguém estava caminhando pelo corredor. Daniel chamou, perguntando se havia alguém ali. Os passos pararam. Durante alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Então uma voz respondeu do andar de cima: "Não abra as janelas." Daniel congelou. A voz era baixa e parecia pertencer a um homem muito velho. Ele perguntou quem estava ali. Nenhuma resposta. Apenas 3 batidas começaram a ecoar pela casa. Primeiro em uma janela. Depois em outra. Depois em outra. Como se alguma coisa estivesse percorrendo os cômodos do lado de fora. Daniel correu até a porta e tentou arrombá-la. Nada. Foi então que percebeu uma coisa ainda mais assustadora. As tábuas das janelas não estavam pregadas para impedir alguém de entrar. Elas estavam ali para impedir alguém de sair. Daniel encontrou uma escada que levava ao andar superior. Mesmo sabendo que deveria permanecer longe dali, subiu. No final do corredor havia um quarto com a porta entreaberta. Dentro, encontrou dezenas de fotografias antigas espalhadas pelo chão. Eram fotos da família que havia desaparecido. Em uma delas, todos estavam reunidos diante da casa. Em outra, apareciam dentro da sala. Em outra, diante da mesma janela que Daniel tinha acabado de investigar. Mas havia algo errado. Em cada fotografia, uma pessoa diferente aparecia olhando diretamente para a câmera. Daniel pegou a última fotografia. Ela mostrava a família sentada à mesa. Atrás deles havia uma figura escura, parada junto à janela. No verso da foto havia uma frase escrita à mão: "Quando ele perceber que você entrou, não deixe que ele veja seu rosto." Daniel ouviu um rangido atrás dele. Lentamente, virou a cabeça. O corredor estava vazio. Então percebeu que a porta do quarto estava se fechando sozinha.
Ele correu para segurá-la. Quando colocou a mão na maçaneta, ouviu uma respiração do outro lado. Não vinha do corredor. Vinha de dentro do quarto. Daniel soltou a maçaneta e recuou. A respiração ficou mais forte. E então alguém bateu na porta por dentro. Toque, toque, toque. Daniel correu escada abaixo. A porta da frente finalmente estava aberta. Ele atravessou a sala e saiu da casa sem olhar para trás. Só parou quando chegou ao carro. Entrou, trancou as portas e começou a respirar aliviado. Foi então que percebeu que seu celular ainda estava gravando. Daniel abriu o vídeo para verificar o que havia capturado. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Até chegar ao momento em que ele entrou na cozinha. A imagem mostrava Daniel diante da janela. Ele estava sozinho. Pelo menos era o que parecia. Atrás dele, refletida no vidro, havia uma pessoa parada dentro da casa. Uma figura alta, completamente imóvel, observando-o. Daniel avançou o vídeo. A figura aparecia novamente no corredor. Depois no andar de cima. Depois atrás dele na sala. Mas havia algo que não fazia sentido. A figura nunca estava do lado de fora. Ela estava sempre dentro da casa, seguindo Daniel enquanto ele acreditava estar sozinho. Então chegou ao último segundo da gravação. Daniel apareceu saindo pela porta da frente. A câmera mostrou a casa vazia atrás dele. E, no momento em que Daniel entrou no carro, todas as janelas da casa se abriram ao mesmo tempo. Todas. As tábuas caíram no chão como se nunca tivessem sido pregadas. Daniel ficou olhando, sem entender, até perceber uma silhueta parada em cada janela. Eram pessoas. A família desaparecida, todas olhando para ele. E, no centro da casa, havia uma última figura, a mesma que aparecia nas fotografias. Daniel ligou o carro e fugiu sem olhar para trás. Ele nunca voltou àquele lugar. Mas, dias depois, quando finalmente decidiu publicar o vídeo, percebeu algo que não tinha visto antes. No último frame, atrás do vidro do carro, havia uma marca de mão. Uma mão pressionada contra o vidro pelo lado de dentro. E abaixo dela, escrita na poeira, havia uma frase que não aparecia em nenhuma fotografia: "Você deixou a porta aberta." Tudo começou com uma porta que não deveria existir. Marcos e seu amigo Rafael haviam encontrado uma antiga casa abandonada no fim de uma estrada de terra, cercada por árvores e completamente escondida da estrada. A construção estava vazia havia décadas, mas ainda conservava móveis, quadros e objetos pessoais espalhados pelos cômodos. Eles entraram durante a tarde, levando lanternas e câmeras, planejando apenas explorar o lugar e gravar algumas imagens. No início, nada parecia fora do normal. A casa tinha 2 quartos no andar de cima, uma sala, uma cozinha e um pequeno banheiro. Marcos até encontrou uma planta antiga da construção dentro de uma gaveta. O desenho mostrava exatamente os mesmos cômodos que eles haviam visto. Porém, havia uma coisa estranha. Na parede do corredor, entre os 2 quartos, existia uma porta que não aparecia na planta. Rafael tentou abrir, mas a maçaneta não se mexeu. Eles pensaram que fosse apenas um armário antigo escondido atrás da parede. Até que Marcos percebeu que a porta tinha uma fechadura pelo lado de fora. Aquilo não fazia sentido. Se era um armário, por que alguém precisaria trancá-lo? Depois de alguns minutos tentando, a porta finalmente abriu. Do outro lado havia um quarto perfeitamente preservado. A cama estava arrumada, as cortinas fechadas e uma pequena luminária repousava sobre uma mesa. O mais estranho era que não havia poeira. Parecia que alguém tinha acabado de sair dali. Sobre a cama havia um livro aberto. Marcos se aproximou e viu que todas as páginas estavam em branco, exceto uma. No centro havia uma frase escrita à mão: "Vocês chegaram cedo." Rafael imediatamente sugeriu que fossem embora. Marcos, porém, continuou filmando. Na parede havia dezenas de fotografias antigas. Todas mostravam pessoas diferentes dentro daquele mesmo quarto.
Algumas pareciam ter sido tiradas há 50 anos. Outras pareciam muito mais recentes. Marcos pegou uma delas e percebeu algo impossível. Em uma das fotos, havia 2 homens parados diante da cama. Eram eles, Marcos e Rafael. A fotografia parecia ter sido tirada naquele mesmo dia, dentro daquele mesmo quarto. Rafael olhou para a imagem e perdeu a cor do rosto. Isso é impossível, disse. Eles haviam entrado na casa menos de 20 minutos antes. Não havia como alguém ter fotografado os 2 ali. Então ouviram um barulho vindo do corredor. A porta atrás deles havia se fechado. Rafael tentou abri-la, mas a maçaneta não girava. Marcos começou a bater na madeira e chamar por ajuda. Foi quando uma segunda fotografia caiu da parede. Nela, os 2 apareciam novamente. Só que agora estavam sentados na cama. E, atrás deles, havia uma terceira pessoa. Uma mulher muito pálida, com os olhos completamente escuros. Rafael começou a entrar em pânico. Eles tentaram quebrar a porta, mas parecia impossível. Enquanto isso, alguma coisa começou a arranhar o outro lado da madeira. Lentamente, de cima para baixo. Marcos percebeu que o som não vinha do corredor. Vinha de dentro da parede. Ele olhou para Rafael e perguntou se havia outra saída. Rafael apontou para uma pequena porta no fundo do quarto. Eles correram até lá e abriram. Do outro lado havia outro corredor. Só que aquele corredor era idêntico ao corredor da casa. Mesmas paredes. Mesmo papel de parede. Mesmas portas. Eles saíram do quarto e voltaram para o corredor principal. Mas alguma coisa estava errada. A porta pela qual haviam entrado havia desaparecido. No lugar dela havia uma parede completamente lisa. Rafael começou a gritar. Marcos iluminou o corredor e percebeu que havia outras portas, dezenas delas, onde antes não existia nada. Cada porta tinha uma pequena placa com um nome. Alguns nomes eram desconhecidos. Outros pertenciam a pessoas que apareciam nas fotografias. Então encontraram uma placa com seus próprios nomes. Marcos. Rafael. Rafael se aproximou e tocou a maçaneta. Marcos tentou impedi-lo, mas ele abriu. Dentro havia uma réplica exata da sala de entrada da casa. Só que havia alguém sentado no sofá. Era Rafael. O mesmo Rafael. Ele estava imóvel, olhando diretamente para eles. Marcos recuou. Rafael, ao lado dele, começou a chorar. "Não abre", sussurrou. Mas já era tarde. O homem sentado no sofá levantou a cabeça e disse: "Vocês demoraram." As luzes se apagaram. Marcos segurou Rafael pelo braço e correu pelo corredor, abrindo portas aleatórias. Atrás deles, ouviam passos correndo. Não sabiam mais onde estavam. Até encontrarem uma porta que levava para fora. Eles atravessaram e caíram no jardim da casa. Era noite. Marcos olhou para o relógio. Haviam entrado às 4 da tarde. O relógio marcava 4h15. Apenas 15 minutos tinham passado. Rafael estava ao lado dele, tremendo. Eles correram até o carro e foram embora sem olhar para trás. No dia seguinte, Marcos voltou sozinho à estrada para conferir se a casa ainda estava lá. A construção continuava no mesmo lugar. Porém, havia algo diferente. Uma nova janela tinha aparecido no andar de cima. Marcos ampliou a imagem com o celular. Atrás do vidro, havia 2 pessoas olhando para ele. Eram Marcos e Rafael. Ele ficou imóvel. Então seu celular recebeu uma notificação. Era uma fotografia enviada por um número desconhecido. A imagem mostrava o quarto secreto. Rafael estava sentado na cama. Marcos estava ao lado dele. E entre os dois estava a mulher dos olhos escuros. Abaixo da fotografia havia apenas uma frase: "Um de vocês voltou. O outro ainda está aqui." Marcos olhou para o carro. Rafael estava sentado no banco do passageiro. Pelo menos parecia estar.
Quando ele virou o rosto para o amigo, percebeu que Rafael estava olhando diretamente para a casa e sorrindo. A casa estava abandonada havia quase 30 anos, mas naquela noite havia uma luz acesa em uma das janelas. André percebeu o brilho quando passava de carro por uma estrada quase deserta. Ele conhecia a história daquele lugar. Segundo os moradores da região, uma família havia vivido ali até desaparecer sem deixar qualquer explicação. O pai, a mãe e uma menina de 8 anos. Depois do desaparecimento, ninguém mais conseguiu morar naquela casa. Pessoas que entravam para pegar objetos ouviam passos, portas batendo e, algumas vezes, uma criança chamando pelo nome delas. André não acreditava nessas histórias. Trabalhava gravando vídeos de exploração urbana e decidiu entrar para registrar o interior da casa. Levou uma câmera, uma lanterna e um gravador de áudio. A porta da frente estava destrancada. Assim que entrou, percebeu que o interior era muito maior do que parecia do lado de fora. Havia móveis antigos, fotografias cobertas por poeira e um relógio parado exatamente às 13h17 da manhã. André começou a filmar cada cômodo. Depois de alguns minutos, ouviu um som vindo do fundo da casa. Parecia uma criança chorando. Ele parou a gravação e ficou em silêncio. O som desapareceu. André continuou andando. Alguns segundos depois, ouviu novamente. Dessa vez, mais claramente. Era uma voz infantil dizendo: "Tem alguém aí?" André respondeu que sim. A voz ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou: "Você pode me ajudar?" André seguiu o som até uma porta velha localizada no fim do corredor. Atrás dela havia uma escada descendo para um espaço escuro. Ele apontou a lanterna para baixo. Não havia nada. "Onde você está?" perguntou. A criança respondeu: "Aqui embaixo." André desceu os primeiros degraus. O ar ficou imediatamente mais frio. No porão havia caixas antigas, móveis quebrados e uma pequena cadeira infantil encostada na parede. Sobre a cadeira havia um brinquedo de pelúcia. André iluminou o objeto e percebeu que estava coberto de poeira, mas tinha marcas recentes de dedos. Então a voz voltou. "Você demorou." André perguntou quem era. A criança respondeu: "Meu nome é Sofia." O nome coincidiu com o da menina que havia desaparecido naquela casa. André sentiu um arrepio, mas continuou gravando. Perguntou onde estavam os pais dela. Houve alguns segundos de silêncio. Então Sofia respondeu: "Eles ainda estão aqui." Nesse instante, alguma coisa caiu atrás dele. André se virou rapidamente. Uma caixa havia caído sozinha. Dentro dela havia fotografias antigas. Ele pegou uma e iluminou com a lanterna. Era uma fotografia da família. O pai, a mãe e Sofia estavam sentados na sala. No verso havia uma data de 30 anos atrás. André voltou a perguntar onde eles estavam. A voz respondeu: "Atrás da parede." André iluminou a parede de concreto. Não havia nada. Então começou a ouvir pequenas batidas. Toque, toque, toque. Vinham de dentro da parede. André se aproximou. As batidas continuaram. "Eles estão tentando sair?" perguntou. A menina respondeu: "Não." André perguntou o que aquilo significava. A voz respondeu: "Eles estão tentando entrar." As batidas ficaram mais fortes. André correu para a escada, mas antes de chegar ao primeiro degrau, ouviu a voz novamente: "Não vá embora." Ele parou. "Por quê?" A resposta veio quase como um sussurro: "Porque agora eles sabem que você está aqui." André correu. Subiu as escadas e atravessou o corredor. A porta da frente estava aberta. Ele correu para o carro, entrou e ligou o motor. Quando olhou pelo retrovisor, viu a casa completamente escura. Nenhuma luz. Nenhuma pessoa. André respirou aliviado e começou a dirigir. Só que, alguns minutos depois, percebeu que o gravador de áudio continuava ligado. Ele parou o carro para ouvir a gravação. No início,
escutou sua própria voz perguntando quem era Sofia. Depois ouviu a voz infantil. Tudo estava normal. Até chegar ao momento em que ele perguntou onde estavam os pais. A gravação respondeu, atrás da parede. Mas então veio uma segunda voz. Uma voz masculina, muito baixa, dizendo algo que André não tinha ouvido dentro da casa. Ele aumentou o volume. A voz dizia, ela não deveria ter contado. André desligou o aparelho imediatamente. Na manhã seguinte, decidiu voltar à região acompanhado de 2 amigos. Queria provar que tudo aquilo tinha sido apenas uma brincadeira ou algum fenômeno causado pelo eco. Quando chegaram à casa, encontraram a porta da frente aberta. Entraram. O interior parecia exatamente igual. Foram direto para o porão. A cadeira infantil ainda estava lá. O brinquedo também. Mas havia uma diferença. Na parede onde André tinha ouvido as batidas, agora existia uma pequena abertura. Um dos amigos iluminou o interior. Havia um espaço vazio atrás do concreto. E dentro dele encontraram 3 objetos: uma aliança, um relógio antigo e uma pequena fita cassete. André levou a fita para casa e conseguiu reproduzi-la. A gravação era antiga. Primeiro, ouviu-se uma mulher chorando. Depois, a voz de um homem dizendo que alguém estava dentro da casa. Em seguida, uma criança começou a gritar. E então o áudio terminou com uma frase: se alguém encontrar esta fita, não responda quando ela chamar. André ficou em silêncio. Nesse momento, ouviu 3 batidas na parede do quarto. Toque, toque, toque. Ele olhou para o relógio. Eram 13h17 da manhã. Então uma voz infantil surgiu do outro lado da parede. A mesma voz da casa. André. Ele não respondeu. A voz chamou novamente. André, você pode me ajudar? Ele continuou em silêncio. Então a voz mudou. Deixou de parecer infantil. Ficou grave, adulta e muito próxima. Ele respondeu na primeira vez. André olhou para a parede. Uma pequena rachadura começou a surgir no concreto. E, antes que pudesse sair do quarto, ouviu a última frase: agora você faz parte da casa. Quando Lucas entrou naquela casa abandonada, a primeira coisa que viu foi uma mulher sentada no sofá. Ela estava de costas, completamente imóvel, com as mãos apoiadas sobre os joelhos. Por alguns segundos, Lucas pensou que alguém tivesse chegado antes dele. A casa ficava isolada no fim de uma estrada de terra e estava abandonada havia mais de 20 anos. Segundo a história contada pelos moradores da região, uma mulher chamada Helena havia desaparecido naquele lugar junto com o marido. Desde então, ninguém permanecerá dentro da casa por muito tempo. Lucas não conhecia essa história quando entrou. Ele estava explorando o imóvel sozinho, procurando objetos antigos para gravar um vídeo. A porta da frente estava aberta e o interior parecia ter sido congelado no tempo. Havia pratos sobre a mesa, fotografias antigas nas paredes e um relógio parado. Lucas caminhou pela sala, iluminando os móveis com a lanterna. Foi então que viu a mulher. Ela estava sentada no sofá, usando um vestido escuro e mantendo a cabeça levemente inclinada para baixo. Lucas parou imediatamente. Senhora. Nenhuma resposta. Ele deu alguns passos para frente. A mulher continuou imóvel. Lucas pensou que talvez fosse uma estátua ou algum manequim deixado ali. Aproximou-se ainda mais e iluminou seu rosto. Foi quando percebeu que era uma pessoa de verdade. A pele estava extremamente pálida e os olhos permaneciam fechados. Lucas recuou assustado. Ligou para a polícia, mas não havia sinal de telefone. Decidiu sair da casa e procurar ajuda na estrada. Porém, quando chegou à porta, ouviu uma voz atrás dele. Não vá. Lucas congelou. A mulher continuava sentada. Seus olhos permaneciam fechados. Ele perguntou quem ela era. Depois de alguns segundos, ela respondeu: eu moro aqui. Lucas olhou para o rosto dela. Você precisa de ajuda? A mulher abriu lentamente os olhos.
eram completamente normais. Ela apontou para o corredor. Meu marido está lá. Lucas não sabia o que fazer. Tudo dentro dele dizia para sair, mas alguma coisa o fez seguir pelo corredor. A mulher continuava sentada atrás dele. Lucas entrou em um quarto antigo. Havia uma cama, um armário e várias fotografias. Em uma delas, reconheceu a mulher do sofá. Ela aparecia ao lado de um homem. No verso havia uma data de 26 anos atrás. Lucas percebeu que a mulher parecia exatamente igual. Não aparentava ter envelhecido um único dia. Então ouviu um ruído vindo do armário. Algo estava respirando lá dentro. Lucas abriu a porta lentamente. Não havia ninguém. Apenas roupas antigas penduradas. Quando fechou a porta, ouviu a voz da mulher atrás dele. Ele não gosta quando estranhos entram. Lucas se virou. Ela estava parada na porta do quarto. Pela primeira vez, estava de pé. Lucas perguntou onde estava o marido. Ela apontou para baixo, no porão. Lucas não queria descer, mas a mulher começou a caminhar pelo corredor. Lucas a seguiu involuntariamente. A escada para o porão era estreita e escura. Quando chegaram ao último degrau, Lucas percebeu um cheiro forte e desagradável. Havia uma cadeira no centro do cômodo. Sobre ela estava um homem sentado, de cabeça baixa. Lucas iluminou o rosto dele. Era muito mais velho que a mulher. Parecia ter morrido há décadas. Lucas deu um passo para trás. Ele está morto. A mulher respondeu, sim. Lucas perguntou por que ela ainda estava ali. A mulher ficou em silêncio. Depois respondeu, porque ele ainda não sabe. Lucas não entendeu. Então o cadáver levantou lentamente a cabeça. Lucas caiu para trás. Os olhos do homem estavam abertos. A boca se moveu. Helena. A mulher respondeu, estou aqui. O homem olhou para Lucas. Quem é ele? Lucas começou a correr. Subiu as escadas e atravessou a casa. A porta da frente estava aberta. Ele saiu e correu até o carro. Entrou, ligou o motor e fugiu. Só parou quilômetros depois. Tremendo, tentou entender o que havia acontecido. Quando finalmente chegou em casa, pesquisou o endereço da propriedade. Encontrou uma reportagem antiga sobre o desaparecimento de um casal. O nome da mulher era Helena. O nome do homem era Roberto. A matéria dizia que os dois haviam desaparecido 26 anos antes. Nenhum corpo havia sido encontrado. Lucas ficou olhando para a tela. Então encontrou uma fotografia da casa. A mesma sala. O mesmo sofá. E, sentado nele, estava Roberto. Não Helena. Lucas ampliou a imagem. Atrás do sofá havia uma mulher de pé. Era Helena. A reportagem explicava que o homem havia sido encontrado morto na casa, mas que sua esposa nunca havia sido localizada. Lucas percebeu que a história contada pelos moradores estava errada. Roberto havia morrido. Helena havia desaparecido. Mas naquela noite, Lucas tinha visto os dois. Ele não conseguiu dormir. Às 3 da manhã, ouviu alguém bater na porta de sua casa. 3 batidas lentas. Lucas ficou imóvel. Outra sequência. Toque, toque, toque. Então ouviu uma voz feminina do lado de fora. Lucas, eu preciso de ajuda. Ele reconheceu imediatamente. Era Helena. Lucas não respondeu. A voz insistiu. Meu marido está aqui. Lucas olhou para o corredor. Todas as luzes estavam apagadas. Então ouviu uma segunda voz, masculina, vindo de dentro da própria casa. Ela mentiu para você. Lucas começou a tremer. A voz masculina continuou, eu não estou morto. Nesse momento, a maçaneta da porta começou a girar lentamente. Lucas correu para o quarto e trancou a porta. O celular começou a vibrar. Era uma mensagem de um número desconhecido.
Havia apenas uma fotografia. A imagem mostrava Lucas dormindo naquela mesma cama. Atrás dele estavam Helena e Roberto. E abaixo da fotografia havia uma frase: "Agora você sabe por que ninguém consegue sair daquela casa sozinho." Ninguém conseguiu explicar como a casa havia aparecido naquele lugar. Durante o dia, ela parecia apenas uma construção antiga e abandonada, escondida entre árvores e coberta por plantas. Mas, segundo os moradores da pequena cidade, existia uma regra que ninguém deveria quebrar: nunca passe a noite lá dentro. Pedro descobriu essa história quando encontrou a casa durante uma gravação. Ele estava acompanhado de 2 amigos, Caio e Bruno, e os 3 decidiram explorar o imóvel antes de voltar para casa. O interior estava cheio de móveis antigos, fotografias e objetos que pareciam ter sido abandonados às pressas. No andar de cima havia 4 quartos, embora, olhando do lado de fora, a casa aparentemente tivesse espaço apenas para 3. Pedro achou aquilo estranho, mas não deu importância. Eles continuaram filmando até o anoitecer. Quando perceberam que uma forte chuva havia bloqueado a estrada, decidiram passar algumas horas dentro da casa. Foi nesse momento que tudo começou. Às 11h40 da noite, Caio percebeu que o corredor havia mudado. A escada que levava ao andar superior estava alguns metros mais distante do que antes. Pedro pensou que fosse apenas uma impressão causada pela falta de luz. Eles caminharam até a escada. Quando chegaram ao topo, perceberam que havia 5 portas. Antes existiam apenas 4. A 5ª porta ficava no final do corredor e estava entreaberta. Bruno perguntou se alguém tinha visto aquela porta antes. Ninguém respondeu. Pedro abriu lentamente. Do outro lado havia um quarto completamente vazio. Apenas uma cadeira estava posicionada no centro. Sobre ela havia uma fotografia dos 3 amigos. Eles estavam dentro daquele mesmo quarto. A foto parecia ter sido tirada naquele instante. Bruno ficou assustado e sugeriu que fossem embora. Eles desceram rapidamente, mas a escada não levava mais para a sala. Levava para outro corredor. Pedro iluminou o caminho. As paredes eram iguais, os quadros eram iguais e até o relógio estava no mesmo lugar. Porém, havia uma diferença. Aquele corredor não existia na casa original. Eles caminharam até encontrar uma porta. Quando abriram, voltaram para a sala. Tudo parecia normal. Pedro tentou rir e dizer que estavam apenas desorientados. Então o relógio marcou meia-noite. A casa inteira ficou em silêncio. Todas as portas se fecharam ao mesmo tempo. Caio correu para a entrada. A porta estava trancada. Bruno tentou quebrar uma janela. O vidro não se partiu. Então ouviram passos no andar de cima. Um passo. Depois outro. Depois outro. Alguém estava descendo a escada. Os 3 apontaram as lanternas para o alto. Não havia ninguém. Mas os passos continuaram. Quando chegaram ao último degrau, pararam. Pedro percebeu uma coisa. Os passos estavam acontecendo atrás deles. Eles se viraram. Um corredor havia surgido onde antes existia a parede. No final dele havia uma figura parada. Era um homem alto, usando roupas antigas. Ele não se mexia. Bruno gritou perguntando quem era. A figura levantou lentamente a cabeça. As luzes das lanternas piscaram. Quando voltaram, ele havia desaparecido. Os 3 correram para uma sala e fecharam a porta. Pedro tentou ligar para a polícia, mas o telefone não tinha sinal. Então recebeu uma notificação. Era uma mensagem de seu próprio número. Dizia: "Não abram a porta." Os 3 ficaram olhando para a tela. Logo depois, alguém bateu do outro lado. Uma voz de Pedro disse: "Sou eu, Abram." Pedro ficou pálido. A voz repetiu: "Sou eu." Caio perguntou como poderia ser Pedro se Pedro estava dentro da sala. Nenhum deles respondeu. Então ouviram a mesma voz em outro lugar. Dessa vez, vinha do corredor. "Sou eu." Depois veio de cima. "Sou eu."
E então de dentro do armário: "Sou eu." A casa começou a repetir a voz de Pedro em diferentes cômodos. Eles ficaram em silêncio até que a maçaneta começou a girar. Pedro segurou a porta. Do outro lado, a voz sussurrou: "Vocês já estiveram aqui antes." Pedro olhou para os amigos. Nenhum deles lembrava. Mas então viu uma fotografia sobre uma mesa. Era antiga. Mostrava 3 homens diante da casa. Os 3 eram exatamente iguais a eles. No verso havia uma data de 20 anos atrás. Pedro percebeu que aquela não era a primeira vez que eles entravam naquele lugar. A casa estava repetindo a mesma noite. Eles estavam presos dentro de um ciclo. Quando o relógio marcou 1 da manhã, todas as portas se abriram. Os corredores começaram a mudar rapidamente. A sala desaparecia e reaparecia em lugares diferentes. Pedro correu sem saber para onde estava indo. Caio e Bruno ficaram para trás. Pedro encontrou uma porta que dava para o jardim. Abriu e correu para fora. A chuva havia parado. O carro estava exatamente onde haviam deixado. Pedro entrou e esperou pelos amigos. 5 minutos depois, Caio apareceu correndo. Bruno não estava com ele. Caio entrou no carro e mandou Pedro acelerar. Quando chegaram à cidade, descobriram algo impossível. Bruno havia desaparecido. A polícia foi até a casa naquela manhã. Não encontrou ninguém. Nem móveis, nem fotografias, nem sinais de que alguém tivesse entrado ali recentemente. A construção parecia abandonada havia décadas. Pedro tentou mostrar os vídeos gravados naquela noite. Todos os arquivos estavam corrompidos, exceto um. Era uma gravação feita às 11h59. A câmera mostrava os 3 dentro da sala. O relógio marcava meia-noite. Então a imagem congelava. Quando voltava, havia apenas Pedro e Caio. Bruno não estava mais ali. E atrás dos 2 havia uma 4ª pessoa. O homem alto. Pedro continuou assistindo. A figura se aproximava lentamente da câmera. Antes de o vídeo terminar, ela levantava a mão e apontava para trás de Pedro. Pedro olhou para trás naquele momento. Caio estava sentado no sofá, imóvel. Pedro perguntou o que havia acontecido. Caio virou lentamente o rosto. Seus olhos estavam completamente escuros. Então sorriu e disse: "A casa deixou você sair. Eu não." Pedro nunca mais viu Caio depois daquela noite. Mas, meses mais tarde, recebeu uma fotografia pelo correio. Era uma foto da casa. Na janela do andar de cima havia 3 pessoas olhando para fora: Bruno, Caio e Pedro. Só que Pedro estava na fotografia com os 2. E a foto havia sido tirada naquela mesma noite, 20 anos antes. A primeira vez que Henrique viu o retrato, ele estava pendurado no final de um corredor escuro, coberto por uma camada grossa de poeira. Era uma pintura antiga de uma família que ninguém conhecia. Um homem, uma mulher e uma menina estavam sentados diante de uma casa. Os 3 tinham expressões sérias e olhavam diretamente para quem observava a pintura. Henrique havia entrado naquela casa abandonada acompanhado de seu irmão, Daniel, para procurar objetos antigos. A construção estava vazia havia pelo menos 40 anos e ficava escondida em uma região cercada por mata. Eles já haviam explorado quase todos os cômodos quando Daniel encontrou o retrato. Ele brincou dizendo que a família parecia estar encarando os 2. Henrique riu e passou a mão sobre a moldura. Foi então que percebeu algo estranho. A menina da pintura estava segurando uma pequena boneca. Henrique tinha certeza de que a boneca não estava ali alguns segundos antes. Daniel tirou uma fotografia do quadro para registrar o detalhe. Quando olharam novamente, a boneca estava no mesmo lugar. Eles pensaram que fosse apenas uma ilusão causada pela iluminação. Continuaram explorando a casa. Cerca de 20 minutos depois, voltaram ao corredor. Henrique olhou para o retrato e sentiu um arrepio. A menina estava diferente. Antes, ela estava sentada ao lado da mãe.
Agora parecia estar alguns centímetros mais próxima da borda da pintura. Daniel percebeu a mesma coisa. Ele pegou o celular e comparou as duas fotografias. Não havia dúvida. A posição da menina tinha mudado. Os dois decidiram fotografar novamente. Dessa vez, a menina estava ainda mais próxima. Daniel disse que alguém provavelmente estava pregando uma peça. Talvez houvesse uma segunda pintura ou algum mecanismo escondido. Henrique examinou a moldura. Não encontrou nada. Então ouviu um som vindo do interior do quadro. Um pequeno arranhão, como unhas passando sobre madeira. Os dois recuaram. O som parou. Henrique aproximou o ouvido da pintura. Escutou uma respiração. Ele se afastou imediatamente. Daniel perguntou se também tinha ouvido. Antes que Henrique respondesse, a menina dentro da pintura virou lentamente o rosto. Os dois ficaram paralisados. A cabeça dela havia mudado de posição. Agora estava olhando diretamente para Daniel. Ele deixou o celular cair. Os dois correram para a saída. Mas a porta da frente estava trancada. Daniel tentou forçar a maçaneta. Nada. Henrique ouviu um barulho atrás deles. Olhou para o retrato. A menina não estava mais sentada. Agora estava de pé, mais próxima da borda. E a mão que segurava a boneca estava apontando para eles. Daniel encontrou uma janela quebrada e tentou sair por ela. Quando estava prestes a passar, ouviu a voz de uma criança. Não saiam. Daniel congelou. A voz vinha do quadro. Henrique perguntou o que ela queria. A menina respondeu: eu estou quase chegando. Então a luz da lanterna apagou. Durante alguns segundos, os dois ficaram no escuro. Quando Henrique conseguiu acendê-la novamente, a menina estava ainda mais perto. Seu rosto ocupava quase metade da pintura. Daniel começou a bater na porta com força. Henrique percebeu que havia uma pequena chave pendurada abaixo do quadro. Pegou a chave e tentou abrir a porta. Funcionou. Os dois correram para fora. Já estavam no carro quando Daniel percebeu que havia esquecido o celular no corredor. Ele decidiu voltar sozinho. Henrique tentou impedi-lo, mas Daniel entrou novamente na casa. Passaram-se 5 minutos. Depois 10. Henrique chamou pelo irmão. Nenhuma resposta. Então ouviu passos dentro da casa. Daniel apareceu no corredor. Estava imóvel, segurando o celular. Henrique perguntou se ele estava bem. Daniel respondeu que sim. Quando chegou perto do carro, Henrique percebeu algo estranho. Daniel não piscava. Seus movimentos pareciam lentos. Henrique perguntou o que havia acontecido. Daniel apenas respondeu: ela queria sair. Henrique olhou para a casa. No corredor, o retrato ainda estava pendurado. A família continuava na pintura. O pai, a mãe e a menina. Mas agora havia uma quarta pessoa no quadro. Daniel. Henrique olhou para o irmão ao seu lado. Daniel ainda estava ali. Então perguntou: como você pode estar na pintura? Daniel sorriu. Eu não estou. Henrique olhou novamente para o quadro. A figura que parecia Daniel estava parada ao lado da família. A menina segurava a mão dele. Henrique recuou. Daniel começou a rir. Você ainda não entendeu. Henrique correu para o carro. Daniel entrou atrás dele. Durante o caminho, Henrique tentou ligar para a polícia. Daniel permaneceu em silêncio no banco traseiro. Quando chegaram em casa, Henrique percebeu que o irmão não havia falado nenhuma palavra desde que saíram. Ele entrou primeiro. Daniel ficou parado na porta. Henrique perguntou o que estava acontecendo. Daniel levantou o rosto. Seus olhos estavam completamente negros. Ela não queria o seu irmão, disse. Ela queria você. Henrique correu para o quarto e trancou a porta. Passou a noite inteira ouvindo passos no corredor. Pela manhã, não havia ninguém na casa.
Daniel havia desaparecido. Henrique procurou o celular do irmão. Encontrou uma nova fotografia enviada para o aparelho. Era uma imagem do retrato. A família continuava lá, mas agora havia 5 pessoas: o pai, a mãe, a menina, Daniel e Henrique. Naquele momento, Henrique percebeu que o retrato não mostrava pessoas que estavam presas dentro dele. Mostrava pessoas que ainda seriam colocadas ali. Ele tentou destruir a pintura. Jogou-a no chão, quebrou a moldura e rasgou a tela. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então ouviu uma risada infantil. No pedaço de tela que havia restado, a menina ainda estava lá. E agora ela estava segurando a mão de Henrique. O mais assustador era que, pela primeira vez, a menina sorria. Henrique olhou para o próprio braço. Havia uma pequena mancha de tinta surgindo na pele. Ela começou na ponta dos dedos e lentamente subiu pela mão. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa de Henrique vazia. Nenhuma porta estava aberta. Nenhuma janela estava quebrada. Apenas uma coisa havia aparecido na parede da sala: o mesmo retrato antigo. Agora havia 6 pessoas na pintura. E, no canto inferior, uma pequena frase havia surgido, escrita como se tivesse sido feita com tinta fresca: ainda falta uma pessoa. Quando Eduardo entrou naquela casa abandonada, encontrou pegadas no chão que começavam na porta da frente e terminavam exatamente no meio da sala. O estranho não era a quantidade de marcas, mas o fato de todas parecerem pertencer a pés descalços cobertos de lama. Eduardo estava explorando o imóvel sozinho para gravar um vídeo. A casa ficava isolada no meio de uma região de mata e, segundo moradores próximos, estava vazia havia mais de 30 anos. A história dizia que os antigos proprietários haviam abandonado o lugar depois que começaram a ouvir alguém caminhando pelos cômodos durante a madrugada. Eduardo não acreditava nessas histórias. Entrou pela porta principal, acendeu a lanterna e começou a filmar. As pegadas chamaram sua atenção imediatamente. Ele se abaixou para observar. Eram recentes. A lama ainda estava úmida. Eduardo acompanhou as marcas até a sala. Ali, elas simplesmente terminavam. Não havia pegada seguindo para nenhum outro cômodo. Ele iluminou o chão ao redor. Nada. Então ouviu um pequeno ruído vindo do teto. Toque. Eduardo levantou a lanterna. Não havia nada. Continuou explorando. Alguns minutos depois, encontrou uma segunda sequência de pegadas no corredor. Dessa vez, as marcas estavam no teto. Eduardo ficou olhando sem conseguir entender. Eram exatamente iguais às pegadas do chão, mas estavam acima de sua cabeça, como se alguém tivesse caminhado de cabeça para baixo. Ele filmou tudo. Aproximou a câmera do teto e percebeu que algumas marcas ainda estavam molhadas. Uma gota de lama caiu sobre sua testa. Eduardo olhou para cima. Nada. Então ouviu um passo. Depois outro. As pegadas começaram a aparecer lentamente no teto, uma após a outra, avançando pelo corredor. Eduardo recuou. A cada nova marca, o som de um pé descalço tocando alguma superfície ecoava acima dele. Ele correu para a sala. Quando olhou para trás, as pegadas tinham desaparecido. Respirou fundo e decidiu ir embora. Mas a porta principal estava fechada. Eduardo puxou a maçaneta. Não abriu. Tentou novamente. Nada. Então ouviu um ruído vindo do andar de cima. Ele iluminou a escada. Havia uma figura parada no topo. Era uma pessoa muito magra, completamente imóvel. Eduardo perguntou quem estava ali. A figura não respondeu. Ele apontou a lanterna diretamente para ela. Por um instante, enxergou apenas uma silhueta. Então a luz piscou. Quando voltou, não havia ninguém. Eduardo começou a descer lentamente a escada. No terceiro degrau, ouviu um som acima dele. Olhou para o teto. Uma pegada apareceu exatamente sobre sua cabeça. Depois outra. E outra. As marcas avançavam acompanhando seus movimentos.
Eduardo correu. Entrou na cozinha e fechou a porta. Ficou alguns segundos tentando controlar a respiração. Então percebeu que havia pegadas no chão da cozinha. Elas não entravam pela porta. Começavam dentro do cômodo e terminavam diante de uma parede. Eduardo se aproximou. Havia uma pequena rachadura na parede. De dentro dela vinha um som de respiração. Ele encostou o ouvido. Escutou alguém sussurrando: "Ele está acima de você." Eduardo olhou para o teto. Nada. O sussurro continuou: "Não olhe." Eduardo fechou os olhos. Nesse momento, algo caminhou lentamente pelo teto. O som passou de um lado para o outro da cozinha. Eduardo ouviu passos acima dele, cada vez mais rápidos. Então algo bateu no teto. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A lâmpada velha da cozinha começou a balançar. Eduardo correu para a porta. Ela estava aberta. Ele saiu para o corredor. A porta principal também estava aberta. Eduardo correu para fora sem pensar. Quando chegou ao carro, olhou para trás. A casa estava escura e silenciosa. Ele entrou no veículo e começou a dirigir. Durante o caminho, percebeu que havia lama no banco do passageiro. Eram pequenas marcas de pés descalços. Eduardo parou o carro imediatamente. Olhou para o banco. As pegadas começavam no assoalho e subiam pelo encosto. Uma delas estava marcada no teto do carro. Eduardo saiu correndo. Deixou o veículo abandonado na estrada e foi embora a pé. Na manhã seguinte, voltou acompanhado de policiais. O carro continuava lá, mas não havia nenhuma pegada dentro dele. Os policiais acreditaram que Eduardo estivesse assustado e imaginando coisas. Um deles entrou no veículo para retirar seus pertences. Quando saiu, estava pálido. Eduardo perguntou o que tinha encontrado. O policial apontou para o teto do carro. Havia uma única marca de pé descalço. O policial perguntou se Eduardo havia deixado aquilo ali. Ele respondeu que não. O policial passou a mão sobre a marca. A lama ainda estava molhada. Dias depois, Eduardo assistiu às imagens gravadas dentro da casa. No começo, tudo parecia igual ao que ele lembrava. As pegadas no chão. As pegadas no teto. O corredor vazio. Até chegar ao momento em que ele estava na cozinha ouvindo o sussurro. Eduardo aumentou o brilho da gravação. Atrás dele, no teto, havia uma pessoa rastejando lentamente. Seus braços e pernas estavam dobrados em posições impossíveis. Ela acompanhava cada movimento de Eduardo. E, quando ele saiu correndo da cozinha, a criatura parou. Lentamente, virou o rosto para a câmera. Eduardo congelou ao perceber que o rosto daquela coisa era exatamente igual ao dele. A gravação terminou. Naquela noite, Eduardo estava em casa quando ouviu um barulho acima do quarto. Toque. Um passo. Depois outro. Ele ficou imóvel. O som continuou caminhando pelo teto. Eduardo pegou o celular e começou a gravar. As pegadas começaram a aparecer no teto do quarto. Uma após outra. Então ele ouviu uma voz exatamente igual à sua, vindo do outro lado do teto. Você saiu da casa. Silêncio. Mas trouxe a casa com você. A última pegada apareceu diretamente acima de sua cabeça. E, dessa vez, algo começou a descer lentamente pelo teto. Durante anos, Henrique colecionou gravações antigas de programas infantis. Ele não era exatamente um fã dos Teletubbies, mas tinha curiosidade por episódios raros, comerciais antigos e versões que haviam sido exibidas apenas uma vez. Em uma feira de antiguidades, encontrou uma fita VHS dentro de uma caixa sem identificação. O vendedor disse que não sabia o que havia nela e que a fita estava ali havia muito tempo. Henrique perguntou se podia testar antes de comprar, mas o vendedor apenas respondeu: se aparecer um episódio dos Teletubbies, não assista até o final. Henrique achou que fosse uma brincadeira. Comprou a fita mesmo assim. Naquela noite, colocou o VHS no aparelho.
A gravação começou mostrando o cenário conhecido da série. O céu estava claro, o campo verde e o sol sorria no horizonte. Os 4 Teletubbies estavam reunidos no centro do campo. Tudo parecia normal, até Henrique perceber que não havia música. Nenhum som de fundo. Nenhum pássaro. Nenhum vento. Os personagens simplesmente permaneciam parados, olhando para a câmera. Depois de alguns segundos, Tinky Winky levantou a mão e apontou para uma colina. A câmera começou a se mover lentamente naquela direção. Henrique ficou esperando que aparecesse alguma coisa. Então surgiu uma pequena porta no chão. Ela estava entreaberta. Uma luz fraca vinha de dentro. A câmera se aproximou. Naquele momento, uma voz infantil sussurrou: "Este não era o final." Henrique pausou a gravação. Ficou alguns segundos olhando para a tela. Depois decidiu continuar. A porta se abriu completamente. A câmera entrou. Do outro lado havia um corredor escuro. As paredes pareciam pertencer a um lugar muito maior do que o cenário mostrado na televisão. Conforme a câmera avançava, portas apareciam dos 2 lados. Cada uma possuía um pequeno símbolo diferente. Henrique reconheceu alguns deles como desenhos que já havia visto em episódios antigos. Então percebeu algo assustador. Atrás de cada porta havia uma televisão. E todas mostravam os Teletubbies. Algumas exibiam episódios conhecidos. Outras mostravam cenas que Henrique nunca tinha visto. Em uma delas, os personagens estavam correndo de alguma coisa. Em outra, estavam parados diante de uma porta. Em uma terceira, havia apenas uma figura escura no meio do campo. A câmera continuou avançando até chegar a uma sala enorme. No centro havia uma televisão muito maior. Na tela apareciam os 4 Teletubbies sentados no chão. Atrás deles estava a 5ª figura que Henrique já tinha visto em outras gravações. Dessa vez, ela estava olhando diretamente para a câmera. Uma frase apareceu na tela: "Todas as histórias terminam aqui." Henrique sentiu um arrepio. Então outra frase apareceu: "Menos a sua." O videocassete começou a fazer um barulho estranho. A fita parecia estar sendo rebobinada sozinha. Henrique tentou apertar o botão de parar, mas não funcionou. A imagem começou a mostrar cenas das histórias anteriores. O episódio perdido. O 5º Teletubby. A casa. A sala azul. A criança diante da televisão. A colina. O canal que não existia. Tudo aparecia rapidamente, como se aquelas gravações fossem partes de uma única história. Henrique percebeu então que havia um padrão. Em todas as histórias existia uma porta. Em todas existia uma televisão. E em todas aparecia a mesma figura. A gravação parou em uma imagem completamente preta. Então surgiu uma última mensagem: "Você chegou ao final." Henrique respirou aliviado. Pensou que finalmente havia terminado. Mas a televisão continuava ligada. A tela mostrou novamente o cenário. Só que agora havia uma diferença. Os 4 Teletubbies estavam olhando para um ponto fora da imagem. A câmera começou a se afastar lentamente e revelou que eles não estavam no campo. Estavam dentro de uma sala. A sala era exatamente igual à de Henrique. Ele olhou ao redor. O sofá, a estante, a televisão e até a pequena mesa apareciam na gravação. Então Henrique percebeu que a câmera estava mostrando a própria casa. Mas havia algo ainda mais assustador. Na televisão dentro da televisão, aparecia Henrique sentado diante do aparelho. Ele levantou lentamente a cabeça. Na imagem, Henrique olhou diretamente para a câmera. E então falou: "Você não deveria ter comprado a fita." Henrique ficou imóvel. A versão dele na tela continuou: "Agora eles sabem onde você está." Nesse instante, a luz da casa apagou. O aparelho de televisão permaneceu ligado. Henrique ouviu passos vindo do corredor. Um passo. Depois outro. A música de abertura dos Teletubbies começou a tocar, mas estava lenta e distorcida. Henrique pegou o celular e iluminou o corredor. Não havia ninguém. Os passos pararam.
Então uma voz infantil surgiu atrás dele. Tubis querem brincar. Henrique se virou. A televisão estava mostrando novamente o campo. Os 4 personagens estavam lá. E, ao lado deles, havia uma quinta figura. Pela primeira vez, ela não estava escondida. Ela caminhou lentamente em direção à câmera. A tela ficou preta antes que seu rosto pudesse aparecer. Quando a energia voltou, a fita havia parado. Henrique retirou o VHS e decidiu destruí-lo. Porém, antes de jogar a fita fora, percebeu uma pequena etiqueta no verso que não havia visto antes. Nela estava escrito: episódio final, não existe um último episódio. Henrique nunca descobriu quem gravou aquela fita. Alguns meses depois, ela desapareceu de sua coleção. Mas existe uma última coisa que ele conta. Desde aquela noite, sempre que assiste a qualquer episódio dos Teletubbies, ele presta atenção ao fundo do cenário. Porque, em algum momento, entre uma colina e outra, uma quinta figura pode aparecer. E, quando ela aparece, não olha para os personagens. Olha para a câmera. Olha para quem está assistindo. Como se o verdadeiro episódio nunca tivesse terminado. Tudo começou com uma fotografia que não deveria existir. André entrou em uma casa abandonada acompanhado de 2 amigos, Mateus e Felipe. A construção ficava isolada, cercada por árvores e tomada pelo mato. Segundo os moradores da região, ninguém entrava ali havia mais de 30 anos. A família que vivia naquela casa havia desaparecido sem deixar explicação, mas seus objetos permaneceram exatamente onde estavam. André gravava vídeos de lugares abandonados e decidiu explorar o imóvel antes do anoitecer. No interior, encontrou móveis antigos, brinquedos espalhados pelo chão e dezenas de fotografias nas paredes. Felipe encontrou uma câmera fotográfica antiga dentro de uma gaveta. O aparelho ainda tinha um filme. Para registrar a exploração, André tirou uma fotografia dos 3 amigos reunidos na sala. O flash iluminou o cômodo e eles continuaram andando pela casa. Mais tarde, conseguiram revelar o filme. A primeira foto parecia normal. Até que Mateus percebeu uma criança parada atrás deles. Era uma menina de aproximadamente 8 anos, usando um vestido branco e olhando diretamente para a câmera. Os 3 ficaram confusos. Tinham certeza de que estavam sozinhos. Então olharam a segunda fotografia. A menina aparecia novamente, dessa vez no corredor. Na terceira, estava na cozinha. Na quarta, aparecia sentada em uma cama. André percebeu o detalhe mais assustador. A cada fotografia, a menina estava mais perto deles. Eles voltaram para casa tentando descobrir quem era aquela criança. No andar de cima, encontraram um quarto infantil preservado pelo tempo. Havia brinquedos antigos, desenhos nas paredes e uma fotografia da menina. No verso estava escrito seu nome, Sofia. Ao lado havia 2 datas. A primeira era seu nascimento. A segunda, sua morte. Sofia havia morrido aos 8 anos, 32 anos antes. Felipe tentou encontrar uma explicação, mas André decidiu tirar outra fotografia. Os 3 ficaram juntos no corredor. Flash. Quando olharam a imagem, Sofia estava atrás deles. Dessa vez, seu rosto estava muito próximo. Mateus olhou imediatamente para trás. Não havia ninguém. Então uma risada infantil veio do andar de cima. Eles subiram e encontraram a porta do quarto infantil aberta. Sobre a cama havia um desenho. Nele apareciam 3 homens ao lado de uma menina. Os 3 reconheceram a si mesmos. Embaixo do desenho estava escrito: "Meus novos amigos." Antes que pudessem reagir, a porta bateu sozinha. Felipe tentou abrir, mas a maçaneta não girava. Então ouviram uma voz infantil atrás deles. Ele já esteve aqui antes. Os 3 se viraram. Não havia ninguém. A porta se abriu de repente e eles correram para fora. Entraram no carro e foram embora. Durante o caminho, Felipe permaneceu em silêncio. Naquela mesma noite, André recebeu uma mensagem dele. Era uma fotografia de Felipe dormindo em sua própria cama.
Atrás dele estava Sofia. André perguntou quem havia tirado a foto. Felipe respondeu apenas: "Ela está aqui." Depois disso, Felipe desapareceu. A polícia encontrou o celular dele sobre a cama, mas nenhum sinal do rapaz. André ficou obcecado pelo caso e decidiu voltar sozinho à casa abandonada. Lá encontrou a câmera antiga sobre a mesma mesa. O filme estava vazio, mas havia uma última fotografia dentro da caixa. A imagem mostrava André parado diante da casa. Atrás dele estavam Mateus e Felipe. Entre os dois estava Sofia. André virou a fotografia. No verso havia uma frase: "Agora falta você." Nesse instante, ouviu uma risada atrás dele. André correu para a saída, mas antes de deixar a casa, o flash da câmera disparou sozinho. Ele sentiu uma presença atrás de si. Quando chegou ao carro, encontrou uma fotografia presa no bolso. Não sabia como ela tinha chegado ali. Na imagem, André aparecia dentro da casa, olhando diretamente para a câmera. Sofia estava atrás dele, segurando sua mão. O detalhe mais assustador era a data. A fotografia havia sido tirada no dia seguinte. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o carro de André abandonado próximo à estrada. Ele nunca mais foi encontrado. A única coisa deixada para trás foi a câmera. Dentro dela havia uma última fotografia. A casa parecia completamente vazia. Não havia móveis, pessoas ou sinais de vida. Apenas 4 sombras estavam projetadas na parede. Sofia estava entre elas. E uma das sombras segurava uma câmera. Desde então, moradores dizem que, algumas noites, um flash aparece dentro da casa abandonada. E quem olha pela janela afirma ver uma menina de vestido branco segurando a mão de 3 homens. Mas existe um detalhe que ninguém consegue explicar. Em algumas noites, aparece uma 4ª pessoa ao lado deles. E ela está sempre olhando diretamente para quem está do lado de fora. A casa tinha apenas um corredor, mas naquela noite Gabriel caminhou por ele durante quase 1 hora sem encontrar a saída. Tudo começou quando ele decidiu explorar uma antiga residência abandonada que havia encontrado no meio de uma estrada cercada por árvores. A casa estava vazia havia décadas, e segundo os moradores da região, ninguém conseguia permanecer ali depois do anoitecer. Gabriel não acreditava nas histórias. Entrou pouco antes das 10 da noite, levando uma lanterna, uma câmera e o celular. No começo, a exploração parecia normal. Havia móveis cobertos por poeira, retratos antigos nas paredes e quartos completamente vazios. Depois de alguns minutos, Gabriel encontrou um corredor estreito que terminava em uma única porta. Ele abriu e encontrou outro corredor. Gabriel achou aquilo estranho, mas continuou. No final havia outra porta. Quando abriu, encontrou exatamente o mesmo corredor. As mesmas paredes, os mesmos quadros e a mesma lâmpada quebrada. Ele olhou para trás. A porta pela qual havia entrado continuava aberta. Gabriel voltou para a sala principal. Pelo menos foi o que pensou. Quando atravessou a porta, estava novamente diante do mesmo corredor. Ele começou a ficar nervoso. Tentou outra porta. Depois outra. Todas levavam ao mesmo lugar. Então percebeu algo ainda mais estranho. O relógio do celular continuava marcando 10h17 da noite. Não importava quanto tempo passasse. O horário não mudava. Gabriel decidiu filmar o corredor para provar que aquilo estava acontecendo. Caminhou até a última porta e abriu. Dessa vez, encontrou uma sala. No centro havia uma mesa com uma fotografia. Gabriel pegou a imagem. Ela mostrava a própria casa abandonada vista de fora. Porém, havia alguém parado em uma das janelas. Gabriel ampliou a fotografia. Era ele mesmo. O problema era que a foto mostrava Gabriel olhando pela janela do andar superior, embora ele ainda estivesse no primeiro andar. Ele ouviu uma porta bater atrás dele. Quando se virou, a sala estava vazia. A fotografia havia desaparecido. Gabriel correu de volta para o corredor. Agora havia 3 portas onde antes existia apenas uma.
Ele escolheu a da esquerda. Abriu e encontrou um quarto infantil. Havia brinquedos antigos espalhados pelo chão e uma cama pequena. Sobre a cama havia outra fotografia. Dessa vez, mostrava Gabriel dormindo. Ele ficou paralisado. Na imagem, estava deitado em uma cama que não existia naquela casa. Atrás dele havia uma figura escura. Gabriel deixou a fotografia cair e correu. Entrou em outra porta. Encontrou a cozinha. Depois uma sala. Depois um banheiro. Cada cômodo parecia real, mas nenhum levava para fora. Até que encontrou uma porta diferente. Era maior, antiga e estava coberta por riscos. No centro havia uma frase escrita: "Não abra se você já tiver visto a si mesmo." Gabriel imediatamente pensou na fotografia. Deveria voltar. Mas, quando tentou retornar, o corredor havia desaparecido. A única saída era aquela porta. Gabriel colocou a mão na maçaneta. Antes que pudesse girá-la, ouviu alguém do outro lado. 3 batidas. Toque, toque, toque. Depois sua própria voz disse: "Gabriel, não abra." Ele recuou. A voz continuou: "Eu também pensei que conseguiria sair." Gabriel perguntou quem estava ali. Houve silêncio. Então a voz respondeu: "Você." A maçaneta começou a girar sozinha. Gabriel correu para o outro lado da sala. A porta abriu lentamente. Do outro lado havia um homem parado. Era Gabriel. Exatamente igual. Mesma roupa. Mesmo rosto. Mesmo relógio. A cópia olhou para ele e disse: "Você precisa entrar." Gabriel perguntou por quê. A cópia respondeu: "Porque eu já entrei." Então apagou a lanterna. Gabriel ficou no escuro. Quando conseguiu acendê-la novamente, a cópia havia desaparecido. A porta estava aberta. Gabriel atravessou. Do outro lado encontrou a sala principal da casa. A porta da frente estava aberta. Ele correu para fora. O ar frio da noite bateu em seu rosto. Gabriel entrou no carro e dirigiu sem olhar para trás. Quando chegou em casa, eram 10h17 da noite. O mesmo horário que aparecia no celular dentro da casa. Gabriel pensou que finalmente havia escapado. Tomou banho, tentou dormir e deixou a câmera sobre a mesa. Na manhã seguinte, encontrou uma gravação que não lembrava de ter feito. O vídeo mostrava Gabriel entrando na casa. Depois explorando os corredores. Depois encontrando a porta. A gravação continuava mesmo depois que ele saíra. A câmera mostrava o interior vazio da casa. Durante alguns segundos, nada acontecia. Então Gabriel apareceu no corredor. Ele caminhava lentamente em direção à porta. Mas aquele não era o Gabriel que havia saído. Era a cópia. Ela parou diante da câmera e olhou diretamente para a lente. Depois disse: "Ele acredita que saiu." O vídeo terminou. Gabriel ficou olhando para a tela. Nesse momento, alguém bateu 3 vezes na porta de sua casa. Toque, toque, toque. Ele não se mexeu. Uma voz do outro lado chamou: "Gabriel." Era a voz dele mesmo. Gabriel recuou. Então ouviu a maçaneta girando. Ele correu para a janela e olhou para a rua. Não havia ninguém. Quando voltou para a sala, a porta estava aberta. E havia uma fotografia sobre a mesa. Mostrava Gabriel parado dentro da casa abandonada. Atrás dele estava a cópia. No verso havia uma frase: "Você nunca saiu. Apenas encontrou uma casa que parecia ser a sua." Gabriel largou a fotografia. Nesse instante, todas as luzes da casa se apagaram. Quando voltaram, ele estava novamente diante daquela última porta. O corredor estava silencioso. A mesma lâmpada quebrada. A mesma parede. O mesmo relógio marcando 10h17. Gabriel tentou gritar, mas sua voz não saiu. Então ouviu passos vindo do outro lado da porta. A maçaneta começou a girar. A porta se abriu.
Do outro lado estava alguém segurando uma câmera. Era um homem que Gabriel nunca tinha visto. O homem olhou para ele e perguntou: "Você sabe como sair daqui?" Gabriel tentou responder, mas, antes que pudesse falar, percebeu que sua própria voz respondeu: "Ainda não." A porta se fechou. E, pela primeira vez, Gabriel entendeu por que aquela casa estava abandonada. Ela não precisava impedir ninguém de entrar. Ela apenas precisava convencer quem entrava de que havia encontrado a saída.